Muito bem, gurizada, virando o jogo no ar, quarta-feira, a semana começou um pouco depois pelo Dia do Gaúcho e o Wesley encerrou as suas comemorações do Dia do Gaúcho, muita churrascada e comemoração, mas agora ele retorna ao programa Virando o Jogo para falar muito sobre a vitória do Internacional, que conseguiu um resultado realmente surpreendente. Mesmo jogando em casa, o Fortaleza era o favorito, pelo que vem jogando no Campeonato Brasileiro. Mas no futebol é isso. E o Edenilson fez o gol da vitória do Colorado e o Grêmio, o Borja fez o gol que deu ao Grêmio aquilo que nós falávamos, Wesley, da luz no final do túnel começou a ficar brilhante com mais intensidade, porque o Grêmio agora já vê como possibilidade essa retomada no Campeonato Brasileiro e o Ipiranga, que agora tem uma semana aí final de preparação para ir disputar o jogo contra o São José em Porto Alegre. Wesley, seja bem-vindo e feliz Dia do Gaúcho para ti, que eu sei que tu é um cara que realmente leva a sério o tradicionalismo. Eu sou um apoiador das causas. Quero dizer que é um prazer estar aqui no dia de hoje para discutir o caminho que o Internacional está tomando, que me parece bem positivo, na verdade. E discutir também o processo de retomada que o Grêmio começa a vislumbrar, mesmo na minha opinião com algumas circunstâncias que ainda não estão afirmadas dentro do clube, mas agora sim o Grêmio começa a reaver um processo de retomada no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos começar então falando sobre o Internacional, que o Internacional agora está com uma grande expectativa, 7 jogos sem perder, melhor sequência do Inter no Campeonato Brasileiro de 2021, sob o comando do técnico Diego Aguirre, que eu comentava até fora do ar, Wesley, como o Diego Aguirre é um cara que ele faz uma leitura, precisa daquilo que acontece dentro do campo. E assim, talvez acho que ele é um dos principais responsáveis pelo Internacional ter uma sequência tão boa. E a expectativa tão grande é porque o Tyson pode retornar. Quem sabe no jogo que acontece contra o Bahia no final de semana. O Tyson é um jogador que, na minha concepção, ele é a peça-chave para mudar o time de prateleira. O Internacional começa a repensar voos mais altos com o Tyson dentro do time, visível as dificuldades na ausência do mesmo. O que dá para dizer? O Tyson já retornou aos gramados. Wesley, vamos falar em polêmica. Eu quero polêmica. O pessoal que estiver participando aí, me diga. Eu quero Daniel Alves no Internacional. Tá louco? Tá louco? Eu queria. Daniel tá louco? Alves tá bem louco. Tu sabe que eu sou barcelonista, né? Tu sabe que antes de qualquer clube aqui, eu sou um torcedor do Barcelona. Já fui mais. E o Daniel Alves é o maior passador do Messi em número de assistências de gols do Messi. E a era de ouro do Guardiola, também depois até o Daniel Alves, até num outro momento, até com o Luiz Henrique, também era protagonista na lateral direita. Eu acho o Daniel Alves um baita de um jogador. Eu vou te explicar uma coisa rapidinho, tá? Muita gente vai achar o que eu vou dizer aqui uma falta de senso. Embarca na polêmica, embarca. Mas eu quero discussão. O Daniel Alves dava assistência pro Messi. Isso aí. Bom, pro Messi, até eu sou capaz de dar assistência pro Messi, porque ele é o Messi, ele não é, enfim, ele é o maior da história do futebol. E para dar assistência pro Messi, até eu sou capaz de dar. Agora, porque o Daniel Alves deu assistência pro Messi, ok, beleza, foi um contribuinte, mas quem fazia o gol era o Messi. Então, para dar assistência pro Messi, se botar até o Heitor, que aliás está jogando bem no Internacional, se botar o Rafinha, vai dar assistência pro Messi. O Daniel Alves... O Rafinha dá assistência pro Messi. O Daniel Alves é um ônus nessa possibilidade de vir ao Internacional. Eu considero a possibilidade negativa. Wesley, ontem eu estava escutando uma rádio da capital, para quem não me conhece, eu gosto muito de ouvir rádio, e eles colocaram um cara lá de São Paulo para falar. Deve conhecer, não vou citar nomes. E ele falou que era companheiro do Daniel Alves, que morava do lado da casa do Daniel Alves, e que é um sujeito maravilhoso, é um cara que é resenheiro e tal. Batuqueiro. Porque o que acontece? Eu tenho um amigo que é São Paulino, e nós discutimos muito, que o Daniel Alves não sei o que ele quebra vestiário, porque o Daniel Alves vem para ganhar uma fortuna, não tá jogando porcaria. Cara, o Daniel Alves,
Ele joga em qualquer time. Ele chegou, pega o melhor time do Brasil, tá? É o Flamengo, ele é titular. Não é o Flamengo, é o Atlético Mineiro, ele é titular. Pega o Daniel Alves, jogaria no meio-campo, ele jogaria até no ataque do Internacional. O Daniel Alves. Vamos ser sincero. O Daniel Alves foi o responsável indireto, quase que direto, pela perda do título brasileiro pelo São Paulo em 2020. Porque o São Paulo, para quem não lembra, estava 7 ou 8 pontos na frente. E para muito torcedor do São Paulo, perdeu o campeonato mais ganho da história. Por quê? Porque o Daniel Alves, lá atrás, disse pro Leco, que foi quem trouxe ele para o São Paulo, que era para trazer o Diniz. O que aconteceu no São Paulo? O Diniz não tirava o Daniel Alves do time. Ele podia estar fazendo uma partida de jogar bolita. Tá jogando isso aqui de bola, que o Diniz não tirava ele. Então o Daniel Alves... hoje, tanto para Inter quanto para Grêmio ou para qualquer outro clube brasileiro, ele vai se tornar uma carga a mais que sem constância tu não vai poder esperar nenhum tipo de contribuição desse jogador. Eu quero ainda continuar nesse assunto para dizer quem eu ouvi foi o Milton Neves, um dos grandes aí do nosso país, São Paulo, né? Ele que acompanha de perto o que acontece em São Paulo, nos times de São Paulo. Fato é que o Daniel Alves saiu por uma questão financeira, não foi por uma questão que ele estava jogando, a questão técnica. Né? É bom deixar isso bem claro. E de fato, eu falei isso aqui ontem e hoje pela manhã, o Internacional nega de forma oficial, mas a imprensa da capital diz que há sim algumas especulações de que o Internacional teria interesse. E aí eu queria saber a tua opinião. É um bom negócio ou um negócio ruim? Eu acho que é um negócio ruim, porque ele chega para ganhar aí 500 mil reais, podendo chegar até 650 mil dentro das especificações do contrato. Eu acho que o Internacional não precisa desse negócio, por mais que ele seja, né, de ocasião, porque, na minha visão, o Daniel Alves é um jogador que está encaminhando a passos constantes a sua aposentadoria e é o maior vencedor. Eu acho que tem que saber a hora de pendurar a chuteira. Agora eu vou fazer uma pergunta pro Eric, vou me dar essa liberdade. Não vai me queimar. De perguntar para ele o seguinte: o Daniel Alves tinha uma dívida com o São Paulo, que ela gira em torno de 12 milhões de reais. Hoje eu vou fazer a comparação nos dois times para não ficar injusto. Eric, se hoje chegasse um investidor, tanto no Inter quanto no Grêmio, e dissesse: olha só, eu vou colocar 12 milhões dentro do clube para investimentos. Tu acha que é vantagem trazer um jogador medalhão ou investir em jogadores que podem te dar mais rendimento mais para frente e, consequentemente, dar lucro financeiro também, fazer com que esses 11, 12 milhões virem muito mais na frente? É uma pergunta difícil, mas tem que se considerar, Wesley, que o Daniel Alves, ele não é um medalhão qualquer. Ele isso é fato, aqui eu não tô especulando, é fato. O Daniel Alves é o jogador brasileiro com o maior número de títulos. Isso é fato, isso não tem o que discutir, Daniel Alves. E ele é um lateral direito que tem passagem vencedora na Espanha, no futebol espanhol, no Sevilha. No próprio São Paulo foi campeão paulista, eu já falei aqui quando tu quis dizer, porque o Cris... Campeão paulista. Campeão paulista que ele só apareceu para levantar a taça, né? E levantou. Assim, eu não sei se talvez seria a melhor opção, mas tem que levar em consideração que o Internacional não tem lateral direito. O Internacional precisa comprar o Saravia. O Saravia não Precisa comprar agrada. O Saravia. Precisa comprar o Saravia por um simples motivo. O Saravia, ele é um lateral que, para muitas pessoas, como diz o Eric, ainda não passa confiança. Mas, tecnicamente, e tanto na questão do grupo também, para quem observa jogos do Internacional, ele é um jogador que se predispõe a defender os interesses do clube dentro do campo. Foi expulso agora contra o Fortaleza, num momento infeliz, tanto dele quanto do jogador do Fortaleza. Mas eu acho que hoje é vantagem para o Internacional pensar em pagar o que o Porto quer pelo Saravia, do que investir num jogador aí que pode
transformar o vestiário do Inter numa bomba relógio. Assim, ó, eu acho que essa questão do vestiário esquece. Jogador, ele gosta de jogar com o cara que é vencedor. E não é o caso do cara que vem ganhando uma fortuna e que não jogou porcaria nenhuma. Isso acontece. Como é o caso do Tardelli no Grêmio. O Daniel Alves é um jogador assim que ele chega... E diferente do Rafinha também. Porque o Daniel Alves é muito mais vencedor do que o Rafinha. O Rafinha tem Copa Europeia, Liga dos Campeões... Sim, mas o Daniel Alves foi protagonista. O Rafinha não foi. Inclusive, em grandes momentos, reserva naquele Bayern. Depois ele foi o titular com o Guardiola. Mas encerrando o assunto Daniel Alves, eu acho que talvez seria viável para o Internacional pagar, mas se fosse um salário razoável. 700/800 mil. Se for mais do que isso, 1 milhão, 1 milhão e 500, esquece. Daí já é outra história. Daí pode ser até pode ser qualquer lateral direito, esquerdo, pode ser até o Filipe Luís, que está tecnicamente melhor que o Daniel Alves, né, na lateral esquerda, né, fisicamente muito bem, mas daí eu não concordo. Pois é o que eu só vou colocar antes da gente passar o Yuri Alberto, é que o Internacional não pode querer um jogador que queira mandar mais que o técnico, porque o Daniel Alves mandava no São Paulo mais do que o Diniz. Ele escolheu onde ele queria jogar, e ele dizia pro Diniz o que fazer. Então eu não quero um jogador dentro de um clube gaúcho que mande mais do que o técnico, porque aí sim vai estar caminhando a passos largos para um insucesso. É isso aí. Vamos ouvir o que disse o Yuri Alberto. Tu falou em daqui a pouco dar o lugar para algum jogador mais novo que possa render, e foi o que o Aguirre fez. Deu lugar ao Yuri Alberto, como o Abel já tinha feito, e está se mostrando como centroavante, não como ponta esquerda, ponta direita, como jogava com o Miguel Ángel Ramírez, que jogando na sua posição de ofício, ele consegue dar conta do resultado. E falou, em entrevista coletiva nessa quarta-feira, vamos ouvir o que disse Yuri Alberto. Voltou muito bem, está treinando muito bem. Perguntei para ele como é que ele estava, ele falou que não está sentindo nenhum desconforto, então está muito preparado para o jogo de domingo e vai ser mais um reforço muito importante para nós. Foi um lance ali, um momento muito emocionante, né? Numa jogada anterior ali, o Edenilson deu uma bicicleta ali, tentou me pifar, eu acabei cabeceando em cima do goleiro. E quando eu dei assistência para ele ali, foi uma vibração muito grande, porque estava no finalzinho do jogo, já nos acréscimos. Quando eu toquei para ele, eu fiquei olhando, vi a bola batendo na trave, ajoelhei, coloquei a mão na cabeça e falei, não, aí do nada a bola entrou, comemorando, vibrando pra caramba. Glória a Deus, e foi uma vitória muito importante pra gente. A gente veio de uma sequência muito boa, 7 jogos sem perder. Isso passa muita confiança pra gente, e temos mais um jogo importante em casa, e vamos tentar manter essa invencibilidade. A gente tem buscado evoluir bastante, a gente sabe que no Brasileiro são jogos muito difíceis, e as poucas chances que a gente tiver, a gente tem que matar. Então, durante os treinos aqui, estou me concentrando o máximo possível também, para quando chegar no jogo, eu estar muito bem e poder selecionar a melhor jogada ali, se tiver o companheiro livre também. E ressaltar também a nossa defesa, né? Nossa defesa é uma das defesas menos vazadas do Brasileiro também nesses últimos jogos. Muito contente com isso, e a nossa defesa começa no ataque e o nosso ataque começa na defesa, né? Então, só queria ressaltar isso. Tá aí o Yuri Alberto, falou da comemoração do gol, aquela loucura, tava ajoelhado já. É um momento de felicidade mesmo pro Internacional. Tá na 7ª colocação, daqui a pouco já chega na vaga de pré-Libertadores. Contra o Bahia, daqui a pouco o Internacional tem sim condições de chegar ali. Talvez até em conquistar uma vaga direta na Libertadores. Eric falou da comemoração do Yuri Alberto, da comemoração, enfim, do gol do Inter contra o Fortaleza. Quero dizer, para o torcedor colorado, até eu vi alguma campanha em rede social, enfim, de agradecimento ao Gandula, que foi excepcionalmente rápido no lance, entregou a bola na lateral para o Heitor, que assim fez e acabou gerando o gol do Internacional com o Edenilson. Então, torcedor colorado, lembre-se com carinho do Gandula. É isso aí. Vamos falar do Ipiranga, e eu já pego aqui a margem que tu deu para entrar nesse assunto, porque no jogo do domingo, Wesley, eu estive lá acompanhando o Ipiranga como Gandula. Foi uma experiência bem bacana. E o Gandula, ele recebe orientações. Antes da partida começar, o árbitro chega lá, pega a equipe de Gandulas e passa algumas orientações. Tu não pode chegar e largar. E isso, seja pro time da casa ou não, tu não pode chegar lá e largar na mão do cara. Isso é uma orientação. Então tem que xingar, na verdade, o Gandula, que cometeu um equívoco e prejudicou o time do Fortaleza
meu querido Leão do Nordeste. Resultou no gol do Inter. Isso então, aí. Já vi campanhas de torcedores agradecendo a agilidade do Gandula, que resultou no gol do Inter. Ou o Gandula no penúltimo minuto. some com a bola, o Diego Souza naquele Grenal lá, ficou indignado com o Gandula e a sua demora. Wesley, me fale sobre o Ipiranga, porque o Ipiranga fez um jogo muito equilibrado contra o Ituano, mas no segundo tempo acabou desperdiçando uma chance com o Diego Quirino. Eu não sei se ele quis se consagrar na artilharia, ou se ele não teve aquele olhar periférico, e passava um companheiro livre no lado esquerdo, podia ter largado a bola, podia ter pensado um pouco melhor para a tomada de decisão, e acabou se precipitando, finalizou num grande contra-ataque, talvez a chance do Ipiranga em ter matado aquele jogo. E agora o Ipiranga vai para uma semana, claro, de preparação para jogar lá no Passo da Areia, e é muito difícil fazer qualquer projeção quando se vai jogar no gramado sintético. É um inferno jogar naquele Passo da Areia, porque uma coisa é tu ver um jogo como aconteceu ontem, o jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, no Allianz Parque, né, que é um estádio patrocinado pela Allianz, que foi modificado para uma grama sintética. Aquilo lá é um gramado sintético de primeira linha, tem a Arena da Baixada junto ali. Agora o Passo da Areia e todo mundo insiste. É a mesma coisa que tu jogar no Tite aqui. Acho que o Ipiranga pega essa semana aí e vai treinar no Tite, se quer tirar algum resultado lá para cima de São José, porque é muito difícil. E talvez o Ipiranga, com esse jogo do Ituano, tenha desperdiçado a chance de, quem sabe, chegar numa segunda colocação. Eu estava acompanhei alguns momentos do jogo, e como a gente já vinha dizendo aqui há algum tempo atrás, mais uma vez se comprova a ideia de que quem chegou nessa fase com condições de classificação protagonizou um jogo difícil. O Ituano não por muito contrário do que muita gente pensa, é um time qualificado, é um time equilibrado e proporcionou dificuldades ao Ipiranga. Eu fiquei preocupado com a questão da criação, né, porque, pelo menos na transmissão, se destacou muito essa falta, talvez um pouco mais do âmbito do Ipiranga na criação de jogadas. E isso me preocupa um pouco, porque a gente vem destacando aqui, em todos os programas, pelo menos que eu participo, destaca-se o trabalho que o Ipiranga vem fazendo. Então, sem criação não vai ter marcação, é difícil, e a gente sabe que o Ipiranga tem totais condições de seguir o trabalho. E sobre o sintético, Eric, eu vou dar uma opinião impopular aqui. Eu acho que se um time, em qualquer divisão do futebol brasileiro, joga no sintético, todos os outros deveriam aderir à grama sintética. Ou joga todo mundo, ou não joga ninguém. Porque para mim, isso aí chama-se desvantagem técnica. Porque muda toda a configuração do jogo. Então, se um time joga com grama natural no Brasil, os outros participantes da mesma divisão deveriam aderir. Ou então a CBF, que aliás, exigir alguma coisa do CBF é bem difícil, né? Porque essa instituição aí, ela, por vezes, não representa a integralidade do futebol brasileiro. Mas, enfim. Tu não fala mal da CBF, que o Gabigol falou mal da CBF e foi punido, né? De repente vão querer me arrumar um efeito suspensivo no STJD. Pode ser. E aí vai ficar complicada a minha situação. Mas eu vou dizer aqui, eu acho que no gramado sintético, ou joga todo mundo, ou não joga ninguém. E assim, o São José, né, é daqui do estado, e sempre tem essa mesma discussão. Toda vez que se vai jogar um time lá no São José, sempre se fala dessa desvantagem que existe em jogar um jogo contra o São José lá. Porque é um inferno. É como se o cara fala lá, porque a grama capim e limão. Eu já vi uma história de colocar coco em cima da grama. Eu nunca vi isso. Tem tecnologia. Aí perdoe a minha ignorância, mas eu também sou dessa opinião. Ou joga todos com o mesmo gramado, ou jogam ou não joga. E assim, só que daí é o detalhe. E aí eu não falo porque eu não conheço. Mas o Allianz Parque, pelo menos o que tem se falado, que se comenta, é que o Allianz Parque, Sociedade Esportiva Palmeiras, que largou o Pacaembu, né? Jogava seus jogos no eterno Pacaembu em São Paulo, e que agora tem um estádio próprio também, né? A estrutura é maravilhosa do Pacaembu, do Allianz Parque. A grama, ela é diferenciada, né? Muito pelo investimento do Palmeiras, que deve gastar milhões lá, aquele gramado, que resiste até a shows.
né? O pessoal monta a estrutura enorme lá, resiste a shows, mas não é o caso do São José, né? Não é o estádio do São José. Até fico naquele questionamento em relação à dimensão. Acho que para competir na terceira divisão do Campeonato Nacional, eles devem ter pelo menos a dimensão correta do gramado. Acho que essas questões aí são levadas a sério pela CBF. Bom, mas o fato é que tu pensar em qualquer coisa, o Ipiranga vai lá para fazer um jogo. O Ipiranga gosta de jogar com a bola tocada, da defesa até o meio-campo, é dessa forma que o Ipiranga gosta de jogar. É difícil, gol da bola parada, gol de falta, é raro, não é assim que o Ipiranga joga. O Ipiranga joga com jogadas criadas a partir do seu sistema defensivo, meio-campo, para depois definição lá do último terço, que se fala muito. Jogar assim lá no Passo da Areia, esquece. Tem o futebol, ele fica mais rápido, a velocidade da bola se altera bastante. E o jogador tem que se ligar também no tempo de bola, no tempo de jogo, que também se altera. Eu fico na guarda da posição do STJD, Eric, porque agora, por eu criticar o gramado, pode ser que eu seja procurado, né? Não, mas, de qualquer maneira, eu sou contra essa posição. Ou joga todo mundo num estirpe de gramado, ou ninguém mais joga futebol no Brasil. Eu também. Mas é assim, ó, e o São José é um time aqui do Rio Grande do Sul que já vai permanecer no Campeonato Brasileiro Série C, e nós, que na segunda estávamos comemorando o Dia do Gaúcho, temos que valorizar o futebol, e é muito custo, né? Tem o Duda Garbi lá que estava jogando lá pro São José. É com muita dificuldade que se consegue colocar um clube numa terceira divisão de Campeonato Brasileiro. O próprio Ipiranga vem fazendo uma campanha extraordinária pelo investimento que tem, e o São José, da mesma forma, temos que valorizar. Fica, então, o desejo que o Ipiranga consiga. Não precisa fazer uma atuação exuberante, né? Um gol de mão lá, uma vitória, já está mais que bom. Daqui a pouco um tropeço do Ituano, que está na frente, né? Se o Ituano tropeçar, o Criciúma, acho que mesmo se venceu, e se o Ipiranga vencer, daqui a pouco essa segunda colocação não pode cair de mão beijada para o Ipiranga. Vamos falar sobre o Grêmio. Wesley, Grêmio 1, Flamengo 0, choro do Gabigol, choro do Diego Alves e choro do Renato Gaúcho. E o Grêmio conquista uma vitória emblemática, significativa, dentro do estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. O Eric falou de choro, então eu espero que o Felipão tenha levado bastante lenço, porque a comitiva do Flamengo, do melhor time do Brasil... Da América, que seja, pode ser do mundo, do globo, não sei. Mas é uma vergonha. Tu tá sendo muito duro com o Flamengo. Não, eu sou. Por quê? Porque o Flamengo, ninguém é maior que o Flamengo manda no STJD. Olha só, você procurado mais uma vez. O Flamengo manda no STJD, que tinha uma liminar suspensiva para o Gabigol não jogar, e o mesmo STJD que concedeu isso aí, deu efeito suspensivo para ele não jogar. Então, para ele jogar? Para ele jogar contra o Grêmio, que aliás não ganhou e começou a chorar. Eu não vejo choro assim, nem em quem joga o Municipal fraldinha, Eric. Entendeu? Mamadeira, que seja o que quiser. Agora, que palhaçada, hein? O Grêmio mereceu, foi lá buscar, fez os 3 pontos num jogo difícil, e o Renato senta na cadeira e chora, porque deu, acabou. Ontem o pessoal que acompanhou virando o jogo, até me perdi aqui naquela loucura. O Renato perdeu 6 pontos no estádio Maracanã. Jornalista Mário Filho, eu falei Beira-Rio, no estádio jornalista Mário Filho, 3 para o Internacional, naquela goleada por 4-0, que nem precisamos comentar, e 3 pontos no 1-0 do Grêmio no último domingo. Eu quero que tu fale, porque tu gosta muito de falar mal do Renato. Eu acho que tu faz para me provocar. Não. Assim, eu quero que tu fale de um nome em especial. Não é o Bora, não é o Ferreira, não é o sistema defensivo do Grêmio que foi muito bem, nem a dupla de zaga Rui e Rodrigues que se afirmaram. É sobre Luiz Felipe Scolari. Tem história, né? De um lado tinha um campeão da Libertadores, o Renato ganhou com o Grêmio, multicampeão no Grêmio, enfim. Só que do outro lado, Renato. Estou dirigindo a palavra aqui diretamente pro técnico do Flamengo. Tem um campeão da Libertadores pelo Grêmio, pelo Palmeiras, campeão brasileiro, infinitamente campeão. E, aliás, campeão do mundo com a seleção brasileira. Em cima da Alemanha, que tinha o Oliver Kahn, Ronaldo lá, fez 2 gols, beleza, Brasil campeão. Acabou. O peso de currículo não tem comparação. Grêmio cai ou não? Sim ou não? É difícil, acho que o Grêmio começa uma escalada,
Só que precisa se preocupar porque dentro da administração do Grêmio eu acho que ainda tem que haver mudanças, começando pela saída do senhor Marcos Herrmann. Discordo completamente. Tira essa. Tu foi muito. Tira só essa última frase aí, depois corta aí na edição. Um abraço, Wesley. Valeu pela tua participação. Um abraço, obrigado aí mais uma vez por estar participando. E seguimos. Marcos, um abraço para quem esteve na nossa companhia e até mais.